Bom dia, chat. Adaptações de games para live action é algo que varia de 8 a 80, podendo ser bom ou ruim. Bem, hoje em dia isso não tem sido um problema tão grande assim. Boa parte das adaptações lançadas, como filmes ou séries, foram bem recebidas, mas há 10 ou 20 anos atrás não era assim. Porque grande parte mudava tanta coisa do original que acabavam sendo odiadas. Um exemplo? Todas as adaptações de Resident Evil. Até o segundo filme é um pouco aceitável. O resto é sofrimento. Mas no meio dessa época, onde filmes de jogos não eram bem vistos, um acabou se destacando recentemente para mim: o filme de Need for Speed. Há alguns meses atrás, o meu Instagram começou a recomendar vários posts do filme, mostrando algum clipe ou os carros. E o que mais chamou a minha atenção foi ver que o Jesse de Breaking Bad é o protagonista e tem uma música do Linkin Park. E aí eu pensei, será que virou um filme cult que não foi valorizado na época e só agora está sendo? Com isso em mente, eu fui assistir. Na história, acompanhamos Tobey Marshall, um piloto de carro dos mais habilidosos. Além de competir em corridas de rua, também trabalha como mecânico, junto com a sua equipe. E eles estão tendo problemas econômicos com empréstimos do banco. Nesse meio tempo, um antigo colega chamado de Tino, que não vão muito com a cara dele, volta para fazer um acordo. Ele está querendo montar um carro, um Ford Mustang de uma antiga parceria, e a oficina deles é uma das melhores que conhece. Se eles aceitarem esse trabalho, vão ficar com 25% do lucro. E isso é feito. Depois de montar e entregar o carro para o comprador, o Tino fica com inveja do Tobey, que ele conseguiu vender o carro e ainda mostrar a potência dele sem a sua presença. Então, ele convida o Tobey e o amigo dele, o Pete, que estava junto, para uma corrida, usando 3 modelos de Koenigsegg Agera e fazendo uma aposta. Se o Tobey ganhar, ele vai ficar com um valor maior que foi oferecido, 75%. Mas se o Dino ganhar, o Tobey perde tudo. A corrida foi complicada, mas tudo indicava que o Tobey iria ganhar. Porém, o Dino bate no carro do Pete, tirando ele da pista, capotando múltiplas vezes e explodindo no impacto. Dessa forma, vencendo a corrida. Por causa disso, o Tobey foi preso, considerado culpado pela morte do Pete, e o Dino saiu impune. Não conseguiram achar provas se ele causou o acidente ou se estava por lá, até porque ele saiu da cena logo em seguida quando tudo aconteceu. 2 anos depois, o Tobey sai da prisão. Reunindo a sua antiga equipe, ele quer vingança pelo que o Dino fez, provando que ele é o culpado e dessa forma limpando o seu nome. Para fazer isso, ele vai ter que competir na The Leon, uma corrida secreta e bastante perigosa, que reúne os melhores pilotos com base nas suas habilidades. Sabendo disso, acaba se tornando uma questão de tudo ou nada em torno dessa corrida, com o Tobey tendo que se esforçar ao máximo para vencer, mesmo que muita coisa à sua volta esteja contra ele. O filme segue uma trama bem simples, corridas de rua com personagens lidando com seus problemas, mas que acaba se tornando uma jornada de vingança e redenção, com desafios pelo caminho. Na época do seu lançamento, o filme foi bem criticado, recebendo notas negativas e algumas mistas, falando que é mais uma tentativa de adaptação de game que não deu certo, e outros elogiando, mas que ainda possui algumas falhas. Os personagens são bem simples, mas sendo bem apresentados. O Tobey é um protagonista bem carismático, com objetivos bem convincentes. É alguém que sofreu e que precisa consertar as coisas. E quando a seguinte frase é dita, Tobey Marshall, bem-vindo a The Leon, você percebe o peso que tem.
Se algo importante, onde a sua vida depende totalmente disso, com muita coisa em jogo, de início ao fim você percebe. E ainda tem uma boa dinâmica com a sua equipe. O Dino é aquele vilão que se acha superior, mas que tem medo, fazendo de tudo para ganhar, seja jogando sujo ou sabotando. O romance do Tobey com a Julia é bem superficial, não é algo que incomoda, só não foi muito bem explorado. Eles se conhecem, não gostam um do outro, precisam se aturar e vai desenvolvendo uma pequena relação. Mas é claro, o principal de tudo, o ponto forte desse filme, são as corridas. Ver os carros em ação enquanto é mostrado as habilidades dos pilotos é ótimo. Todas as cenas são incríveis, como a inicial, o do acidente do Pete, a corrida na cidade com o Mustang, o do deserto e a corrida final. No total, esses são os principais carros, e desculpa se eu errei o nome de algum. Ford Mustang Shelby GT500 Koenigsegg Agera R, Salem S7, GTA Spano, McLaren P1, Bugatti Veyron Super Sport e Lamborghini Sexto Elemento. Uma coisa impressionante é que todas as cenas de corrida foram feitas usando efeitos práticos. Queriam passar uma sensação mais real com os carros, sem depender do CGI, e a direção conseguiu fazer isso. Você sente a velocidade deles junto com as manobras que fazem, e você sente um impacto quando eles são destruídos, com cada peça sendo arremessada. Eu só tenho uma crítica sobre isso. Dos 7 carros apresentados, só metade que se destaca. O Mustang por ser o principal dali, o Koenigsegg por toda a trama que o envolve, o Bugatti e a Lamborghini por terem tido um bom desempenho na corrida final. O resto não teve muito tempo de tela. Detalhe que foi usado réplicas desses carros. Eles não destruíram os verdadeiros. Imagina se isso acontece. Iria dar um prejuízo que, meu Deus. Antes de continuar, quero falar um pouco da dublagem. Eu não comentei nada sobre dublagem nos outros filmes, porque não tinha nada para falar. Não estavam com nenhum problema. Só que nesse filme tem uma voz que não ficou boa, a do Tobey. A dublagem do resto dos personagens estavam bem encaixadas, mas a dele não. Ficou um pouco estranha, não combinou. Eu comecei a acreditar que o filme de Need for Speed foi lançado na época errada, onde adaptações de games ainda era visto como algo duvidoso e dessa forma não foi valorizado. O filme é bem feito, tem alguns problemas, mas é muito funcional, simples e bem executado. Eu sei que não é todo mundo que vai gostar, mas não chega a ser uma coisa horrível. Está dentro do aceitável e pra mim foi muito bom. A nota que dou é 7 de 10. Eu admito, não sou um jogador de Need for Speed. Nunca joguei os clássicos da Era de Ouro ou os modernos. O único da franquia que joguei foi o 2 de 1997 e foi na minha infância. Mas eu já vi um pouco dos jogos em vídeos falando sobre e sei que esse filme respeita o nome da franquia. Depois do lançamento, tiveram a ideia de fazer uma sequência que se passaria na China, mas a última vez que isso foi comentado foi em 2015. Já dá para entender que infelizmente nunca foi produzida. Então é isso, obrigado por terem assistido. Desculpa pela demora de postar, eu ainda estava um pouco no clima de festa nessa primeira semana do mês. Mas agora já estou voltando a gravar e fazer os roteiros normalmente. Feliz Ano Novo para todos e que 2025 seja um bom ano. É isso, boa noite, chat.